a Anvisa é um órgão técnico, ela deveria saber que, né, 0,3 de THC no Brasil é praticamente impossível de conseguir em termos de cultivo, né? Eu não acho que a cannabis pode ser regulada como um tomate, por exemplo. Cânhamo é a maconha longe do Equador. Quanto mais próximo do Equador, mais maconha fica, né? O meu interesse é ver planta crescendo, né? Gente saudável e planta crescendo. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, eu sou a Anita Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast onde você fica sabendo dos avanços científicos, econômicos e sociais do universo canábico a partir de entrevistas esclarecedoras com os principais nomes desse ecossistema. A 4ª temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, Flora Urbana, Bliss, USA Hemp e Aleda, marcas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, querido ouvinte, que pode apoiar também compartilhando esse episódio. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e fica aqui comigo que eu já volto. A saúde está mudando e a enfermagem canábica lidera essa transformação. Agora, com o respaldo do COFEN, o Conselho Federal de Enfermagem, e da SOBECA, a Sociedade Brasileira de Enfermagem Canábica, as enfermeiras têm a oportunidade de atuar com cannabis medicinal, oferecendo um cuidado mais humano, seguro e eficaz aos seus pacientes. A enfermeira canábica escuta, acolhe, orienta e acompanha. Ela faz a diferença na vida de quem busca o bem-estar por meio das terapias integrativas. Quer ser reconhecida em uma área promissora e fazer parte da evolução da enfermagem no Brasil? Então chegou a sua hora. Acesse o site unileiacannabis.com.br e especialize-se com quem entende do assunto. O link está na descrição do episódio. Unileia Cannabis. Inovação que transforma. O cultivo de cannabis no Brasil está mais perto do que nunca de virar realidade. E nesse momento único, que pode ser também um pouco confuso, eu convidei o Robson Ribeiro e o Emílio Figueiredo para nos ajudar a entender para onde vamos, considerando as sugestões recém-divulgadas pela Anvisa. Entre os diversos pontos discutidos, vale destaque para a crítica que eles fazem para a rigidez das diretrizes sugeridas pela agência, além de debaterem sobre quais pontos deveriam ser acatados ou modificados pelo Ministério da Agricultura, que ainda nesta semana deve divulgar uma nota técnica definindo os caminhos da regulação. Será que o cultivo de cannabis no Brasil vai mesmo ficar apenas nas mãos de empresas com CNPJ ou os pequenos agricultores também vão poder fazer parte disso? E será que a definição de cânhamo por aqui vai mesmo ficar em 0,3% de THC? Vem comigo para saber. Opa, o 2º episódio da 4ª temporada do Cannabis Hoje Pode está no ar. E hoje, eu sei que eu falo isso sempre, mas hoje realmente está muito especial, porque a gente vai conversar com o Robson Ribeiro, que é empresário e especialista com uma trajetória bem relevante no setor, e também temos o Emílio Figueiredo, advogado que está aí há milhões de anos e dispensa apresentações, para falar sobre a proposta da Anvisa para a regulação do cultivo no Brasil e outras cocitas más. Então, Robson, Emílio, sejam muito bem-vindos ao Cannabis Hoje Pode. Obrigado, Anita. Um prazer estar aqui com você, poder contribuir com essa discussão hoje. Salve, Anita. Mais uma vez juntos, mais uma vez falando da Anvisa e a sua demora, né? A sua não regulamentação. Então, né? Eu queria até começar por isso, gente, porque às vezes a gente tem uma impressão de que tá rolando um teatrinho, né? De que no fundo não muda nada. Então, pra gente começar, eu queria ouvir de vocês os aspectos que vocês julgam ser mais importantes dessa minuta da Anvisa
que saiu na semana passada, os aspectos óbvios e também aquela politicagem, enfim, né, o que não está claro e que a gente possa ler nas entrelinhas. Então, ficou uma proposta bem restrita mesmo ao STJ, né? A gente tinha uma expectativa da Anvisa avançar mais em termos de possibilidade de regulamentação, mas ela se pautou exclusivamente na decisão do STJ, que não é uma decisão boa para o Brasil em termos técnicos, né, ao limitar em 0,3, e a Anvisa, o STJ limitar em 0,3 até vai porque é um órgão jurisdicional, né, não tem obrigação de máximo apego aos saberes técnicos que não foram com eles compartilhados durante a ação pelas partes. Mas a Anvisa é um órgão técnico, ela deveria saber que, né, 0,3 de THC no Brasil é praticamente impossível de conseguir em termos de cultivo, né? Isso ficaria muito à mercê, né, sob os auspícios de atividade laboratorial e que só vem encarecer o processo, né? A cannabis, a grande onda dela é que ela consegue ser um remédio feito com baixa tecnologia a partir da planta. A partir do momento que a gente bota mais uma etapa de retirar o THC para chegar até 0,3, só faz encarecer, né? Só faz burocratizar a produção. Então, né, fico feliz da coisa estar acontecendo, né? Sempre tenho reparado que a cada avanço eu fico mais tranquilo, né? Porque quando eu comecei com isso, eu falei assim, você é maluco, né? O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, o Brasil foi o último país a ter divórcio, o Brasil nunca vai regulamentar a maconha, nunca vai regulamentar a cannabis, isso aí é uma luta inglória sua, né? Então eu estou há mais de 15 anos aí nessa luta e eu estou começando a ver resultado, então eu não sou mais um maluco que ficava de Don Quixote lutando contra moinhos, mas sim alguém que só né, alertou antes, né? Estava um pouquinho antes alertando da necessidade de mudança junto com outras pessoas, já não estava sozinho, estava com uma galera, né? Não canso de falar isso, não fiz nada sozinho. Mas voltando à proposta da Anvisa, né, chama atenção a sujeição da Anvisa ao mapa, né? Então, também, além do 0,3, ela se reporta muito ao mapa, né? Ela se reporta a uma burocracia, né, que o mapa cria com o Renasem, com a RNC, né? Ela também chama atenção a questão de ela aparecer a palavra, numa resolução, a palavra cultivo, né? Então, as normas que vierem substituídas podendo realizar as atividades de cultivo da espécie vegetal cannabis sativa linneu, que comprovadamente produza teor de THC menor ou igual a 0,3, né? Coisa que é muito difícil de acontecer no Brasil. E também me chama a atenção, uma coisa que eu fiquei, você estava numa expectativa como que seria isso, é a questão das formas ácidas, né? Então, a Anvisa lá ela faz um adendo lá embaixo, né, na lista F, que ela fala que, né, o adendo 14, para fins de aplicação do adendo 13, considera-se o tetraidrocannabinol, né, o THC, substância delta-9 tetraidrocannabinol, incluindo seus esteroisômeros, sais e formas carboxiladas, né? Essas formas carboxiladas são as formas ácidas. Então, aquele subterfúgio de correr para o THCA não vai dar, né? Até porque a planta não produz THC, né, ela produz THCA, né? O THC vem depois justamente da retirada do carbono. Então, esses são os pontos iniciais que eu gostaria de apontar, né? A Anvisa, mais uma vez, sendo constrangida pelo Poder Judiciário a soltar uma norma e, né, muito, muito aquém da necessidade da realidade brasileira. E, Emílio, assim, só para completar, eu queria também que você contasse um pouco por que você achou ruim, e se eu entendi de fato que você achou ruim, que tenha caído na mão do mapa deliberar. Conta um pouco pra gente. Não, assim, não é que eu achei ruim deliberar, mas né, cair na mão do mapa. Eu prefiro, né, né, a gente conversou lá no LinkedIn, né, sempre agri, né, o mapa eu entendo enquanto Ministério da Agricultura, né? O problema todo é a lógica do agro, né, das
das mega lavouras, alta mecanização, muito uso de defensivos agrícolas que são proibidos no mundo todo, menos aqui no Brasil, né? Latifúndio, exploração da mão de obra, né? Então, esse tipo de postura, né, do setor agrícola do Brasil, né, por uma parte do setor agrícola do Brasil, eu acho que não tem. Mas eu acho que ser regulado pelo Agro, pelo MAPA, né, pelo Ministério da Agricultura, eu acho ótimo, né? Eu acho ótimo, mas eu acho que a gente tem que entender quem é o produtor de plantas medicinais no Brasil. A gente tem algum latifúndio produtor de plantas medicinais no Brasil? Não. Quem produz planta medicinal no Brasil é o pequeno agricultor rural e a agricultura familiar. Por que agora com a cannabis, né, seja com o cânhamo, com a cannabis vai ser isso? Beleza, né? Cânhamo precisa de uma produção gigantesca, né? Realmente muita extensão, muita produção para chegar a determinados produtos. Mas mesmo assim, né, eu acho que a gente não tem que entrar nessa lógica de exploração do meio ambiente, de exploração do homem, de exploração da planta a qualquer custo. Então, a minha crítica é essa. Mas eu acho ótimo que o MAPA cuide da parte de cultivo, né? Seja ele a orientação de como cultivar cannabis aqui no Brasil, seja cânhamo ou seja cannabis com mais THC. Bueníssimo. E você, Robson, conta pra gente. Então, eu acho que, primeiro, com relação ao limite 0,3, eu acho que vale a pena a gente esclarecer uma coisa muito importante. As pessoas não... Eu acho que tem muita gente que pensa que se a planta estiver limitada em 0,3%, não vamos poder produzir THC, né? Isso é um erro de conta, né? Ou seja, só para fazer uma conta de padeiro, se a gente tiver 1 quilo de biomassa seca, a gente consegue extrair mais ou menos 3 gramas de óleo. Ou seja, essa ilusão de que não vai ser produzido THC, porque eu entendo que essa ilusão que essa omissão na limitação do THC é pelo medo disso aí virar um produto que pode ser depois vendido no mercado negro, pelo tráfico, etc. O tráfico continua podendo fazer. Se o tráfico plantar 1 hectare de cannabis e 800, metade dele for legal e a outra metade for ilegal, vai poder ser produzido THC do mesmo jeito, vai poder fazer balinha, não vai poder ter a flor, né? A flor inalada não vai ter mais THC, mas com concentração de THC você pode fazer vape, você pode fazer uma série goma, chocolate, o que você quiser, né? Então isso não atende a essa questão do risco que existe de cultivar uma planta que tem um princípio psicoativo, né? Eu gostei de que a Anvisa liberou, passou para o MAPA a responsabilidade. O que eu não gostei foi eles não terem avisado ao MAPA, né? Então, assim, isso foi uma rasteira, né? Uma bola nas costas, infelizmente, né? Os órgãos não estão trabalhando em conjunto para deliberar sobre isso, que seria muito importante, né? Tanto o MAPA, quanto o Embrapa, quanto o Ministério da Justiça, né? Por quê? Porque senão agora o MAPA o que vai acontecer? Vai atrasar mais ainda. Por quê? Porque o MAPA agora vai precisar de tempo para deliberar em todas as questões, se é que depois dessa cancelamento surpreendente na votação da segunda-feira, na reunião da DICOL, né? O que eles vão mudar com isso? Não houve nenhuma explicação por parte da Anvisa, nem pelo Daniel Pereira, por que eles tiraram da votação a minuta, né? E aí, quando essa minuta voltar, o MAPA vai ter que olhar para isso e falar, bom, beleza, agora como é que eu faço isso? Uma coisa que me preocupa muito, né, em relação a isso, é que eu não acho que a cannabis pode ser regulada como um tomate, por exemplo, né? Ela é um pouquinho diferente de um tomate, né? Então, o que acontece? A gente vai precisar trabalhar em cima de regras de cultivo, né? Tudo bem que a gente passa a ter uma regra GACP, graças a Deus, porque eu tinha medo que eles delimitassem o cultivo a GMP, o que inviabilizaria o cultivo no Brasil, né? E que a gente possa ter uma regra de licenciamento e de rastreamento que seja justa, que inclua todas as pessoas que podem cultivar, como o Emílio falou, né, que o pequeno produtor possa ter oportunidade de cultivar, e também outras empresas grandes, empresas de pequeno, médio porte, não tem problema nenhum, né? Mas eu acho que a regra tem que ser mais compreensível, ou seja, tem que incluir todas as partes que têm interesse em cultivar cannabis no Brasil, só isso.
Posso fazer uma complementação antes, Anita? Claro. É só assim pontuar. Embrapa é uma empresa pública de pesquisa e desenvolvimento agrícola, não é uma autoridade, ela não participa desse processo. A Embrapa não participa desse processo. Ela pode opinar, ajudar com dados técnicos e tudo mais, mas ela, né, ela não é uma, Sim, uma não tem das poder de envolvidas. criar Não é lei, uma né? desenvolvida no processo. E nem o Ministério da Justiça, tá? É o Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura e Anvisa. Só para fixar isso. Eu botei num texto que era da Justiça, também tinha que entrar pela questão da segurança, mas eu até vou querer voltar nesse assunto mais pra frente. E eu achei interessante, Robson, que você falou, né, justamente que fica flagrante o fato de que não tem uma conversa realmente ativa entre Anvisa e Mapa, entre quem devia estar conversando e combinando, né? Ó, vamos fazer isso, eu faço aquilo, não sei o quê. Ou não devia ser assim, ou eu tô falando bobagem. O que vocês acham, assim? É preocupante o fato de que eles não conversam ou tem maneira de construir cada um pelo seu lado? Não, é impossível construir cada um pelo seu lado, porque vai ser um negócio completamente um Frankenstein. O que eles tinham que fazer é criar uma comissão, né, para sentar todo mundo na mesa e discutir o tema, né? Porque tem coisas que são relativas ao cultivo e tem coisas que são relativas à fabricação de remédios, né? Infelizmente, nós não temos hoje uma opção de ter um produto terapêutico no Brasil, né? Os produtos terapêuticos estão sendo importados pela RDC 660, não como terapêutico. O Emílio pode corrigir se eu estiver errado com relação a isso. Mas a gente não pode fabricar um remédio, por exemplo, como é nos Estados Unidos ou em outros lugares do mundo, onde você pode fazer um produto THC 0,3, CBD, né, com CBD e vender na loja no supermercado, etc. Não pode fazer isso. Então a Anvisa tem que deliberar sobre o medicamento. Beleza. Eu concordo que da secagem para frente, o cultivo tem que ser, o processo tem que ser GMP, já que você vai ter que fazer um remédio. Mas a parte do cultivo em si, quem tem que deliberar é quem regula cultivo no Brasil. A Anvisa ela não regulamenta nenhum outro tipo de vegetal, né? Nem o tabaco, nem as plantas medicinais, o cultivo, né? Não são dados pela Anvisa. As boas práticas de cultivo não são dadas pela Anvisa. Então, mas assim, é assustador que a essa altura do campeonato, 6 meses depois, não tenha acontecido uma orquestração entre os órgãos públicos responsáveis para a construção de uma norma com mínima sintonia entre esses poderes. Essa retirada de pauta, né, do jeito que foi feita, né, sem uma justificativa, ali na hora, assim, super estranho. Claro, assim, o sinal que dá para quem está de fora, para quem não está ali nos bastidores vendo a coisa acontecer, é que houve uma incidência externa, né? Alguém foi lá e puxou o freio e tudo mais, né? Pensar também que o Ministério da Saúde, né, também não, até agora, nada de uma minuta, né? O que a gente tem de minuta foi uma minuta da Anvisa, que é essa que a gente está discutindo, uma minuta do mapa sob registro de semente, que era o que a gente já esperava, porque já tem norma de semente há muito tempo no Brasil, de registro de cultivar, né? São duas leis, uma sobre cultivares, outra sobre mudas e sementes. Então, assim, não tinha muito que ia criar uma norma nova para cannabis, não faz o menor sentido. Então, assim, me assusta o fato dos poderes públicos não dialogarem, não conseguirem fazer uma mínima reunião. Vamos fazer aqui um grupo de trabalho, ou pelo menos assim, bota as cartas na mesa, ó, essa é a nossa minuta, essa é a nossa minuta, essa é a nossa minuta. E aí eles tentam sintonizar, ver se tá, porque senão vai ser uma regulação Frankenstein, não vai conversar. A regulação do cultivo não vai conversar com a da Anvisa, e a regulação, né, de saúde pública geral de fundo do Ministério da Saúde também não vai conversar com nenhuma das duas. Então, é isso que me impressiona. E, Emílio, tem ali na proposta da Anvisa, né, dentre as poucas sugestões concretas, tem ali uma que fala de conceder autorização de plantio apenas para CNPJs, né? E eu queria saber se esse tipo de sugestão pode ser descartada pelo mapa, né? Que se o mapa teria autonomia para definir que o cultivo, por exemplo, poderia ser desenvolvido em parceria com cooperativas, pequenos produtores, a exemplo do que acontece no Paraguai. Uma boa pergunta, Anita. Assim, existe, né, responsabilidade de cultivo, né, do pequeno agricultor rural, por exemplo, no CPF do produtor rural. Então, o mapa pode trazer, sim, essa inovação. A questão toda que é isso, né, na hora que passar, como o Robson bem falou, na hora que chegar na parte pós-colheita,
aí entra a atribuição da Anvisa. Entrando na atribuição da Anvisa, é ela que vai dizer quem pode trabalhar essa planta pós-colheita. E a gente não pode esquecer jamais, né? Nós estamos falando de uma planta que gera substância controlada, né? Na letra fria ali da regulamentação, é uma planta que gera substância controlada. Então, né, eu gostaria muito que fosse tratada como tomate, né? Quem já cultivou tomate, cultivou cannabis, sabe que as plantas o cultivo é bem parecido, né? Em termos de ser vivo, são plantinhas bem semelhantes. É só o frutinho que é diferente. Mas eu acho que vai ter sim essa discrepância entre os poderes, porque o mapa costuma ser muito menos controlador do que a Anvisa, né? A Anvisa é quem sofre, né, pressão externa, por exemplo, da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, é a Anvisa, né? Então, a tendência é acontecer sim esse tipo de discrepância e de cobrança da Anvisa por parte de ter mais controle sobre tudo. E aí, dentro, né, dessa questão entre o que a Anvisa sugere e o que de fato vai virar norma, essa definição de 0,3% de THC para ser cânhamo, o mapa tem condição de refutar isso? Essa é uma possibilidade que vocês veem ou tipo, não vamos mexer aí, o mais provável é que passe mesmo essa sugestão? Não acredito que o mapa, que a Anvisa vá mudar. O Emílio pode dizer com certeza melhor do que eu, que o STJ determinou 0,3. Eu não sei, teria que ser feito um pedido ao STJ para mudar, alterar o acórdão, alguma coisa assim, para poder aumentar o limite, né? Mas eu não estou vendo isso acontecer. O órgão técnico é o mapa, né? O STJ não sabe nada de cânhamo, que se soubesse não teria decidido nesse sentido. Exato. Né? Eu fui lá, eu fui para a tribuna lá, eu fui com muito cuidado, né? Para também não atrapalhar a aprovação, mas eu fui lá falar, pessoal, não cresce cânhamo no Brasil, né? Pelo menos na parte tropical do Brasil, foi, né? A experiência que a gente tem de cânhamo com alguma efetividade é lá em São Leopoldo, entendeu? Né? No seu post, teve um gringo que apareceu, aquele cara ali, ele fala há anos que cânhamo só é acima de latitude 35. Esqueci o nome dele agora, mas... Richard. Né? Então, Esse vai ser um grande desafio no Brasil. Não, iludidos estão aqueles que pensam que existe uma semente que, primeiro, que semente não tem THC. Começar, né? Segundo, você plantou a semente, você achou que ela tinha 0,3% de THC. Muito bem. Aí você plantou ela lá no Nordeste, gastou um dinheiro, fez o registro da semente, não sei o quê, trouxe ela para o Brasil, plantou no Nordeste, 12 horas de sol, sem parar. O que as pessoas não entendem é que o tricoma é o guarda-chuva dessa planta. Quanto mais sol, mais tricoma produz. Então, dizer que, não, vamos botar telas de filtragem do sol. Sim, você vai botar tela de filtragem do sol em 500 metros quadrados? Beleza. Em 10 mil metros quadrados você vai botar tela? 100 mil metros quadrados vai botar tela? Não existe isso. É economicamente inviável. Além disso, outra coisa que o Emílio falou, que ele tem toda a razão. Na hora da extração, o que vai acontecer? Bom, supondo que alguém vai fazer a fiscalização disso, eu fico só pensando o seguinte, eu tenho um cultivo de 1 hectare no Piauí, no interior do Piauí. Quem vai lá fazer esse teste 30 dias antes da colheita? Quem que vai fazer isso? Eu tenho uma sugestão, poderia-se fazer parcerias com as universidades que têm HPLC, que têm cromatografia, para fazer esse teste, né? Mas, mesmo assim, como é que você vai atender isso? O Brasil tem dimensões continentais. Como é que você vai atender isso? Eu estou aqui em Santa Catarina, vou cultivar lá no oeste de Santa Catarina. E aí, quem que vai lá fazer esse trabalho? Né? Vai ser muito difícil fiscalizar isso. E além do mais, se for considerado qualquer tipo de cultivo, né, ou seja, ao ar livre, ou em estufa, ou em light dep, né, com a estufa fechada, etc., você vai continuar tendo esses desafios. Não é que o desafio ele não existe, ele vai continuar existindo. E isso vai ser vai acabar ficando economicamente muito caro a gente fazer um cultivo e tentar. Você imagina o seguinte, você cultivou a planta 30 dias antes de você fazer a colheita, você testa ela está com 0,5. E aí, o que vai se fazer? Vai destruir? Quem que vai controlar a destruição? Qual é o processo que vai usar? High crop, igual nos Estados Unidos.
taca fogo. E aí eu fico pensando, né, justamente, como é que faz, Emílio, pra gente, o que está se desenhando para esse plantio de cânhamo no Brasil? Porque, de fato, né, vai tudo pra estufa, vai encarecer tudo, não vai valer a pena plantar, ou a gente vai virar o quê? Importador? O que eu posso dizer é o seguinte, 0,3 é uma convenção, é um número firmado, né? Inventado por um maluco. Pelo Norte Maravilha lá, todo mundo na zona temperada, e ficou facinho para eles firmar o 0,3. Vai fazer 0,3 aqui. Né, o Robson usou a analogia do guarda-chuva, eu gosto de usar a analogia da melanina. O THC é a melanina da planta, né? A gente não pega sol, né, todo mundo vai ficando bronzeado, né? Então é isso, né? Não existe cânhamo moreno. Né? O cânhamo é uma planta que pega pouco sol, pega uma incidência lateral, com poucas horas de sol e tudo mais, né? Então, isso é algo que tem que ser falado, né? Tem que ser falado abertamente, porque tem uma galera vendendo como se o cânhamo vai acontecer no dia 20, já vai ter planta cultivada de cânhamo no Brasil. E o Robson falou bem, imagina, né? Uma operaçãozinha aí básica, né? Trazer algumas sacas de semente para o Brasil, fazer quarentena, faz o orçamento de uma quarentena de semente, faz o orçamento aí, baixinho aí, uns 100 mil reais, quando é pouca quantidade, aí vai botar isso para crescer Brasil afora, e Brasil quase todo, região tropical, cara, não vai dar cânhamo, vai dar maconha. Né? Vai dar maconha, né? Tem aquela frase aí que a gente também tem falado bastante, né? Cânhamo é a maconha longe do Equador. Quanto mais próximo do Equador, mais maconha fica, né? Então, vai ser, eu sou do time que quer ver a coisa acontecer, né? Quero ver, né, na hora que começar a colher e começar a dar, tiver que destruir colheitas e colheitas, essa galera que está investindo perder muito dinheiro, e aí eles forem bater lá na porta do STJ e falar, 0,3 não dá. E aí a gente vai ter que subir esse número, né? Assim, o meu número ideal seria 5% de THC. Esse seria meu número, assim, né? Quem já experimentou sabe que 5% é chá de burro, né? Não dá nenhum brilho na mente, né? Então, não é algo impactante para o efeito psicoativo. Mas talvez seja um percentual que a gente consiga trabalhar aqui né, na estabilização das genéticas. Quem falar que tem genética tropical de cânhamo no Brasil, eu quero que me mostre. Eu fico conversando sobre isso com o Robson, a gente tem várias reuniões, e eu falo, Robson, cadê? Aí, Malawi, cara, eu fui ver lá, tô estudando sobre Malawi, não tem, os caras estão em crise, tá? O cânhamo está sendo uma decepção, eles estão classificando o cânhamo como uma decepção no Malawi. Né? Então, assim, a gente não tem isso estabilizado no mundo, e eu acho que se o Brasil quer adotar o cânhamo enquanto uma produção agrícola, ele precisa equilibrar esse percentual para a realidade climática e geográfica, né? Estou falando, isso é puramente localização. A latitude não permite, o ângulo de incidência do sol não permite. E os agrônomos estão aí, tem um monte de agrônomo bom pra caramba no Brasil que estão estudando isso. Essa turma, é só ouvir a turma. E não ouvir os emocionados que estão, né, a seita do empreendedorismo, da cannabis, né? Essa turma aí acha que é igual vender picolé na praia, não é, cara. E outra coisa, aí vai acontecer exatamente o que aconteceu em todos os lugares do mundo onde um aventureiro tentou cultivar cannabis. Quebrou todo mundo. Aí, o que acontece para quem é empresário? Na hora de você buscar dinheiro, todo mundo fala assim, não, mas investir em cannabis é muito arriscado, perde muito dinheiro. Não é isso. Não saber fazer o processo de cultivo de cannabis é sim muito arriscado. E dá prejuízo sim. Então, assim, os aventureiros que me perdoem, não cultivar cannabis não é parecido com tomate, mas não é tomate. Eu trabalhei na Advanced Nutrients, a gente tinha uma camiseta na Advanced Nutrients que falava Not for tomatoes. Não é para tomate. Por quê? Porque é uma planta parecida, mas é uma planta completamente muito mais delicada, né? E essa questão, o Emílio falou bem, eu concordo 100% com ele, a gente hoje tem genéticas, os irmãos Crawford lá no Oregon, da Oregon CBD, aliás, se quem quiser olhar, pode olhar, é muito importante, ele tem muita genética desenvolvida, as genéticas estáveis de
teoricamente 0,3 não são 0,3. Então, assim, com 5% a gente conseguiria já algumas genéticas que poderiam, porque assim, o que a gente poderia determinar é o seguinte, beleza, o produto que vai ser extraído, ele tem 0,3%, ok. Na extração vai custar mais caro, pega o THC, cria um processo de destruição do THC, usa o que for necessário para fazer remédio, o resto destrói, se for isso, na pior das hipóteses, né? Não seria, eu acho que não deveria fazer, mas se for para fazer, eu faria ali. Eu deixaria o cultivo ser até 5%, né? Então você chegou lá com uma planta com 1%, na hora que você mandar para extração, né? A extração tiraria esse THC e o excesso de THC seria destruído. Essa seria uma opção. Uma coisa que o Emílio falou que eu queria tocar também, que é muito importante, e é em relação à extração, é o seguinte, por favor, quem estiver ouvindo isso aqui, não entra no business de extração. Não entra. Você vai quebrar. O business de extração deveria ser um business de cooperativas. A melhor forma de usar extração de cannabis é em modo cooperativo, ou seja, eu tenho 30 fazendas, as 30 são cultivam, etc, cada uma, depois eu cotizei para todo mundo para montar uma extração GMP e ali a gente vai fazer a extração. Eu garanto para você, quem se meter com um negócio de extração no Brasil, que não achar que é o negócio do futuro, blá, 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 eu só vi em vários lugares do mundo as empresas quebrarem feio no negócio de extração. E aí o que acontece? A gente regulando a extração, sendo GMP, como deveria ser para fazer remédio, né? Se fosse terapêutico não precisaria ser GMP, né? Seria muito mais barato, para a população inclusive, né? Mas tudo bem, não podemos ganhar todas as causas ao mesmo tempo, infelizmente. Então assim, a gente fazendo uma extração GMP, a gente faz o quê? Se cotiza, os cultivadores, então, temos a oportunidade de que um pequeno produtor possa direcionar a sua colheita para um ambiente seguro, né? E que ele possa continuar ganhando seu dinheiro com o cultivo. Mas se a gente não fizer isso, para onde que vai? Quem que escreveu já alguma linha dizendo liberou o cultivo no Brasil, beleza, vai ter um monte de aventureiro cultivando, um monte de gente, o Emílio também é pior do que eu. Os caras perguntam para mim, me ligam e falam, tem um jardim aqui em casa de 100 metros quadrados, não dá para a gente cultivar aqui, cara? Dá. Aí tu vai fazer o quê com a cannabis que tu vai cultivar? Para onde que tu vai mandar ela? Né? Alguém tem que explicar isso aí, como é que vai ser feito isso. Tudo bem, a farmacêutica já é regulamentada no Brasil, tá na resolução, né, Emílio? Eu não sei agora qual é a resolução que regula a extração, né, RDC alguma coisa, não sei qual é, confesso. Mas tá lá escrito, só que tem que entender como é que vai ser esse processo, né? Beleza, extrair e agora? Eu seco primeiro e mando depois, ou então eu mando lá e eles secam, né? Existe todo esse desafio em torno disso. Com essas ideias, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. O papo tá bom demais e eu só parei rapidinho para te convidar para ler a reportagem da semana da revista Brisa, que, no mês do trabalhador, conversou com figuras expoentes da indústria da cannabis no Brasil para entender se trabalhar nesse setor é amor ou se é cilada. É só ir lá em brisa.com.br para conferir a edição da semana da revista que é a sua referência de ousadia. Estamos de volta nesse nosso papo com o Robson Ribeiro e o Emílio Figueiredo, desde a sala de espera da regulamentação do cultivo de cannabis no Brasil. Juridicamente falando, Emílio, como que vai ser feita a consolidação dessa minuta, que ainda precisa ser aprovada, né, da Anvisa, da nota técnica que vai ser consolidada pelo MAPA e publicada pela Advocacia Geral da União? Se tiver, né, alguma divergência entre as partes, como é que isso se resolve? Boa pergunta, Neta. Né, não deveria ter divergência, deveria acontecer a conversa prévia, como a gente falou, né? Então, se houver divergência, vai ter que ser republicada, né? Vai ter que fazer uma nova versão, vai ter que acontecer ajustes posteriores aí dessa regulação, mas acredito que se tiver divergência vai ser bem pouca, né? Pô, eu gostei dessa história de sala de espera, né? Na verdade já estou aqui dormindo, babando, né? De tanto tempo que eu estou aqui esperando a regulação. Todo ano tem um teatro novo da regulação, né?
e a coisa mesmo não vem. Eu acho que agora a gente está chegando mais perto, né? Eu sou otimista e eu acredito que a gente está chegando mais perto, assim, né? O meu interesse é ver planta crescendo, né? Que é gente saudável e planta crescendo. Então, eu acho que a gente está chegando perto desse momento das plantas poderem crescer sem depender de decisão judicial, né? Que é o que acontece até hoje aqui no Brasil. E então, assim, essa questão vai ter que acontecer uma sintonia, né? Porque senão, se houver uma dissonância que não permita a aplicação das normas, seja uma, seja outra, isso vai ser acusado, vai virar litígio, né? Vai virar processo. Vai ter gente que vai se interessar em fortalecer a posição do mapa, vai ter gente que vai se interessar em fortalecer a posição da Anvisa. Eu vi também no seu post alguém falando, o Brasil vai ficar desconectado do mundo se a regulação vier pelo mapa. Ixi, quero ficar desconectado do mundo mesmo, meu camarada. Tá tudo errado. Tá tudo errado, entendeu? Pô, esse papo... Porque fica, né? Na verdade, há uma disputa de modelo regulatório no mundo, né? Há, Claro. de um lado, a proposta a partir da perspectiva farmacêutica e a outra da indústria da cannabis, né? Que é muito puxado pelos Estados Unidos, Califórnia, Colorado, Oregon, Washington, né? E há essa disputa, né? E o Brasil é um player importante dessa perspectiva farmacêutica, né? A Anvisa não quer perder poder, não quer deixar dela controlar. A gente fica propondo, né? Igual foi debatido no grupo de trabalho do Conselho Nacional de Drogas, de se criar uma agência própria para cannabis, né? Como o professor Carlini já defendia lá em 2010, né? Em 2010 ele faz um evento e publica os anais do evento, né? Em forma de livro, falando por uma agência brasileira da cannabis medicinal, né? Não era à toa, né? Para evitar esse tipo de situação que está acontecendo agora, dos poderes não se falarem, das autoridades não conversarem. O que vai acontecer, né? Tipo, junta essas minutas, essas consolidações e aí, tipo, publicam ou seja, quando é que as pessoas vão poder botar a mão na massa e fazer acontecer o que a diretriz permitir? A expectativa é de 19, né? Porque a decisão foi publicada em 19 de novembro e com prazo de 6 meses, e aí é interessante porque alguém veio falar, não, é dia 13, né? Porque dia 13 seria se não me engano, se fosse 180 dias, mas está lá falando 6 meses. 6 meses quanto mês cheio, então é 19 de maio, né? A partir do 19 de novembro. E é isso, estava na expectativa de pelo menos já ter uma norma aprovada da Anvisa, mesmo que não seja o ideal, mas a gente já tem um texto para estudar e começar a orientar as atividades, porque assim, o que está me impressionando, né, é a quantidade de gente que está aguardando essa norma sair. Muita gente, pelo menos nos últimos 3 meses, todo mundo que me procurou falando de consultoria jurídica, de litigância estratégica, né, de entrar com o processo envolvendo cannabis, finalidade industrial, finalidade farmacêutica, eu falei, cara, eu não vou te vender uma ação agora, eu prefiro que você espere, porque essa ação pode ser desnecessária, a não ser que tenha uma urgência muito grande, né, não faz sentido entrar com uma ação agora para a empresa. Não faz sentido, né? Vai sair norma nova, né? Claro. Então vamos ver o que são essas normas novas, vamos ver se não vai ter um caminho minimamente razoável a ser seguido, a ser trilhado pela empresa, né? Vamos fazer os requerimentos administrativos que vão surgir, mas é isso, estamos aqui, né? Estamos 16 de maio gravando. Em 3 dias era para sair uma norma, né, ou 3 normas que for. A gente não tem a menor perspectiva. A única coisa que saiu foi um rascunho, uma minuta da Anvisa e uma minuta sobre registro de semente. E, Robson, eu queria discutir agora com vocês licenciamento, porte, fiscalização, modelos de cultivo, né? Eu queria que vocês dissessem para nossa audiência qual seria um cenário ideal para a regulação de cada um desses pontos. Então, queria a contribuição de vocês. Eu concordo, eu só ia concluir com o Emílio, que eu concordo com ele. O que me deixa um pouco preocupado, até queria saber com ele, se o mapa vai estar obrigado a publicar alguma coisa na segunda-feira. Porque a não ser que aconteça um milagre, não vejo como eles vão poder decidir o que vai... Todos os itens que foram passados pela Anvisa para o mapa,
eu não sei como eles vão ter condição de deliberar sobre isso até segunda-feira. Então, eu inclusive, Emílio, vi na minuta que o presidente coloca, o diretor-presidente coloca que estaria em vigor em 90 dias, né? Será que que o mapa, então, teria esses 90 dias para poder adequar a norma, ou detalhar, vamos dizer assim, a norma para o cultivo, ou eles teriam, teoricamente, obrigados a botar isso na segunda-feira? Prazo só existe para advogado, né? A autoridade não tem prazo no Brasil, né? Então, eles podem descumprir, né? Inclusive, é engraçado eu ficar aqui no escritório, eu e o Ricardo fica falando, você acredita nessa porra que vai ter alguma coisa de 19 de maio? Vai ter porra nenhuma, os caras não cumprem prazo e tudo mais, né? Então, e aí, quando marcou o de call, eu falei, aí, tá vendo, os caras vão cumprir e tudo mais. Aí, porra, sai da pauta. Porra, quando te retira da pauta, o que chega pra mim? Mensagem do Ricardo, me esculhambando, mais uma vez, falando, porra, você fica aí ingênuo pra caralho, acreditando nesse teatro e tudo mais. Então, assim, não tem obrigação nenhuma, né, de falar que alguém aí nas fofocas falou que tem multa fixada de 50 mil por dia. Eu não vi essa multa em lugar nenhum, só se foi a AGU que fixou no STJ, não tem nada, só se foi ali algo interno da AGU, mas acho que não. Então, e aí só para pegar o gancho do que o Emílio falou antes sobre o sonho para mim seria a gente realmente ter uma agência reguladora, né? Porque aí a gente poderia realmente encaixar toda a parte de licenciamento e rastreamento numa agência, né? Como é que funcionou isso? Aí não adianta que todo mundo tem alguém sempre vai meter o pau, vai dizer, não, você está falando da Califórnia, mas lá está uma zona, os caras lá estão acusando o órgão regulador. Mas isso aí não tem nada a ver com se o órgão regulador deveria regular corretamente ou não, né? Se a gente conseguisse fazer esse órgão, seria maravilhoso, porque sentaria todo mundo na mesa para discutir um negócio de forma inteligente, né? E além disso, o que esse órgão poderia fazer? Este órgão poderia ser o responsável por licenciar. O licenciamento teria um custo anual para quê? Para que pudesse justamente suportar certas coisas que são importantes fazer, como, por exemplo, o rastreamento, né? Como é que você faz rastreamento de uma planta psicoativa? Se você vai plantar 1.000 metros quadrados de planta, você tem que botar uma etiquetinha em cada planta. Mas se você for plantar 100.000 metros quadrados, existem outras maneiras de você rastrear, né? Você não vai botar uma etiquetinha em 100.000 plantas, que seria loucura, né? Mas, uma vez que essa planta ela é rastreada, a gente faz uma outra exigência da Anvisa, que é o controle do desvio, né? Por quê? Porque você rastreou a planta do dia que ela foi colocada como que ela entrou lá, que ela entrou em estado vegetativo, você coloca uma etiqueta nela, né? Se ela morrer no meio do caminho, você reporta no sistema, a planta morreu. Se ela chegar até o final, beleza, chegou até o final, pesei a planta e enviei para secagem e extração, né? Além disso, isso dá e aí você teria realmente uma segurança do desvio de propósito e do desvio criminoso, que seria o quê? Se você tem 100 plantas, 1.000 plantas etiquetadas dentro do seu cultivo e só chegaram 800 na hora da secagem, alguma coisa aconteceu no meio do caminho, né? Essa seria uma forma de fazer esse processo inicial, que seria o licenciamento, e aí esse licenciamento poderia ter categorias, né? Ou seja, um produtor rural, por exemplo, de pequeno porte, meio melhor, imagino que um MEI, né? Seria uma pessoa que tem CPF hoje, pode ter um MEI, né? Coisas desse tipo. Então, assim, o cara tem um MEI, ele vai cultivar, sei lá, 100 metros, 200 metros quadrados lá na fazenda dele, e esse aí estaria isento, por exemplo, de um licenciamento, né? Mas quanto maior fosse o cultivo, mais você teria que pagar por licenciamento. Eu acho justo, porque alguém tem que pagar para que, por exemplo, se eles estão dizendo, a planta tem que ter 0,3, tá bom, quem é que vai lá fazer essa verificação? O técnico do Ministério da Agricultura vai sair lá de onde ele está para ir lá no cultivo do cara, colher a planta em vários lugares, porque tem questão de lote, né? Não é? O cara não vai tirar um exemplo da primeira planta que ele vê, ele tem que fazer uma amostragem por lote, né? Então, na Califórnia, por exemplo, o lote é 25 quilos. A cada 25 quilos você tem que fazer um teste, né? Então, essa pessoa tem que ser quem que vai ser essa pessoa? Como é que o mapa hoje, que o Anvisa, eu imagino, não conheço aqui os detalhes de budget desses órgãos, mas eu sei que a Anvisa, por exemplo, tá capenga, tá faltando funcionário lá, o mapa também deve estar, eu não sei, pode ser que esteja.
Então, imagina o seguinte, como eles vão fazer isso? Então, alguém tem que sentar numa mesa para conversar sobre esse tema. Isso que eu acho que é importante. Emílio, quer falar alguma coisa a respeito? Assim, eu acho que essa parte de fiscalização, acho que o grande medo, né, da Anvisa, e não só da Anvisa, do governo como um todo, é a incapacidade do poder público de fiscalizar as atividades aqui no Brasil. Vamos lembrar que em dezembro de 2019 saiu uma decisão favorável a uma empresa para cultivar cânhamo. Assim como saiu agora no STJ, né, tinha saído em dezembro de 2019 uma decisão favorável a uma empresa a cultivar. E logo na sequência, né, dezembro de 2019, aí vem pandemia, início da pandemia ali em março e tudo mais, e a Anvisa entra com um recurso contra essa decisão liminar, dizendo que por conta da pandemia ela não teria capacidade de fiscalizar aquele cultivo. E era um cultivo lá em Olambra. E o que aconteceu? Foi concedida, né, foi provido o recurso da Anvisa, né, então a Anvisa derrubou uma liminar que autorizava o cultivo de cânhamo no Brasil por conta da sua incompetência de fazer a fiscalização. Né? Então, isso é um ponto bem marcante. Né? A gente tá no Brasil, é isso. A Anvisa estão falando de déficit de 2.000 funcionários na Anvisa. É coisa pra caramba, gente. É coisa pra caramba. Não sou advogado da Anvisa, não, né? Mas em termos de órgão público, não pode ter um tamanho déficit desse. Ainda mais um órgão técnico e tudo mais. E aí, né? Você tinha falado antes do Ministério da Justiça, né, Anitta, entender como que funciona a questão da fiscalização. E aí é interessante, né, porque tem o decreto 577 de 92, que regulamenta a Lei 8.257 de 91, que vem a regulamentar o artigo 243 da Constituição Federal, que é aquele artigo que proíbe, né, que diz que as terras onde forem encontradas, as propriedades onde forem encontradas cultivo de plantas psicotrópicas serão expropriadas, né? Isso está na Constituição Federal, né? E aí tem esse decreto que regulamenta a lei, que decreta o artigo da Constituição, e esse decreto fala que compete à Polícia Federal, tá aqui, artigo 1º, compete à Polícia Federal promover as diligências necessárias à localização de culturas ilegais de plantas psicotrópicas, a fim que seja provida a imediata expropriação do imóvel em que forem localizadas e que será especialmente destinado ao assentamento de colonos para o cultivo de produtos alimentícios, medicamentosos, sem qualquer indenização ou ao proprietário, ao possuidor ou ao ocupante. Então, é interessante que tem uma atribuição para a Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça, para fazer essa fiscalização. É interessante que chama de planta psicotrópica. Cannabis é a planta psicotrópica? O que é uma planta psicotrópica? Né? Talvez aí a datura, né, a trombeta, talvez, né, tem que forçar um pouco a barra aí. E aí é interessante que pode desapropriar para a produção de medicamentos. Então, assim, o ordenamento jurídico brasileiro é uma loucura, né? Ou seja, errou 0,3, perdeu a fazenda. Estava autorizado. Calma aí, porra. Não liga o modo advogado aqui não, que, porra, ninguém vai perder fazenda aqui não. Mas é isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Os empreendedores aí, o pessoal do empreendedorismo, né? Tem que tomar muito cuidado com essa questão jurídica, porque errou, né? Eu acho que não vai ser do 0,3, eu acho que, né, vai ter autorização prévia e tudo mais. É isso, né? É um momento de acerto e erro. Dificilmente você vai conseguir salvar a colheita, a não ser por medida judicial. Mas perder a fazenda já é over, já é realmente um abuso, porque, né, também temos que lembrar que do outro lado está o direito de propriedade, que é um negócio super valorizado no ordenamento jurídico brasileiro. Então, vamos ver como que vai ser o fiscal
público aí, como que ele vai funcionar nessa questão da cannabis, se ele vai fiscalizar teor de THC, se ele vai fiscalizar, né, como que a coisa tá sendo gerida no geral, né, porque é isso, né, estamos no Brasil. Então, gente, é muito bom, a gente já está encaminhando para os finalmentes, mas antes disso, eu quero ir para os quadros com vocês. Bora lá! Eu não vou perguntar sobre a regulação ideal, que é tipicamente o nosso primeiro quadro, porque, né, a gente veio falando sobre isso durante todo o programa. Mas eu quero, no Cannabis Indica, uma sugestão de vocês, de cada um, sobre conteúdo, pessoa, enfim, alguma coisa que vocês queiram indicar para nossa audiência. Quer começar, Emílio? Um conteúdo bom, assim, para a audiência. Eu tenho fixado bastante num livro que eu li, que é o Despertar de Tudo, né, que mostra aí como que, né, não tem nada a ver com cannabis, mas tem como a ver de evolução da sociedade e tudo mais, né, como que é possível a gente construir, a gente não abrir mão de liberdades e me construir uma sociedade civilizada, né? Então, eu acho isso muito legal. E eu tenho viajado muito também essa questão. Tem uma revolução que muito pouco falada, que aconteceu na Oceania, que é a Revolução dos Cocos, né? Que foi a Revolução de Bougainville, uma ilhota lá que brigou com a Papua Nova Guiné. Ela faz parte da Papua Nova Guiné. E a Papua Nova Guiné chamou a Austrália para fazer um embargo, né? Cercou a ilha lá com navios de guerra da Austrália, e os nativos, os ilhéus, que já tinham se revoltado com uma mineradora que estava contaminando o rio deles, eles conseguiram vencer a Papua Nova Guiné e a Austrália, transformando todo o maquinário que eles tinham na ilha, porque com o embargo não chegava mais nada, para funcionar com óleo de coco. Né? Então eu acho aquilo genial. Eu acho que o Brasil tem capacidade de fazer uma regulação própria, saca? A gente não precisa ficar sequestrado pela lógica internacional, 0,3, cultivo GMP. Pô, isso é grilhões de nossas pernas, gente. A gente precisa fazer algo realmente inovador. Então, a tucanização da maconha. Né? Pô, o pessoal quer fazer uma regulamentação colonizada, entendeu? Porra, não dá. É isso. Robson, conta pra gente. Não, e já chega a gente tem que ficar ouvindo as pessoas falarem cânhamo. Toda vez que alguém fala cânhamo pra mim, dói no meu ouvido. Acho que a maioria das pessoas não sabe que a palavra cânhamo é um acrônimo da palavra maconha, né? Se o cara não descobriu isso até hoje, eu acho que ele vai ficar surpreso quando ouvir. Mas, além disso, eu acho que o que seria interessante, né, e até por uma questão de educação das pessoas aqui no Brasil, seria trazer alguém como, por exemplo, o pessoal da USA Hemp, que planta lá no Oregon, né, para que eles pudessem falar para a gente poder ouvir os desafios que eles têm lá. Porque lá existem regulamentações e tal, o clima está mudando no mundo inteiro. Então, por exemplo, eles têm a Alison Justice, que é uma cientista, a minha faz parte do conselho da minha empresa, cultivo na Carolina do Sul. Eles volta e meia tem problema lá, passando de 0,3%, tem que destruir crop, etc. Então, assim, isso eu acho que seria interessante ouvir. A outra coisa que seria interessante trazer era alguém que fosse especialista na parte de extração, para que explicar às pessoas, né, que a gente poderia sim, se a gente cultivasse um produto com um pouco mais de THC, extrair esse produto na hora, tirar o THC na hora da extração, fazendo com que a gente não tenha que fazer todo esse processo alucinante de fiscalização num país de clima tropical, né, onde vai ser muito mais difícil do que as pessoas estão imaginando cultivar 0,3%. Bueníssimo, gente. Então eu quero agradecer aqui vocês e pedir o contato, né, para quem estiver ouvindo e quiser entrar em contato com o Emílio. Emílio, por onde as pessoas te encontram? emilio@fns.adv.br, meu e-mail, LinkedIn Emílio Figueiredo, Instagram que eu não uso muito, Emílio N Figueiredo, só me catar lá. Bueníssimo. Robson, quais são os seus contatinhos? Robson@leafhub.com.br e LinkedIn Robson Ribeiro também. Muito bom, gente. Novamente, muito obrigada aqui por vocês terem encontrado um espacinho pra gente discutir um tema tão importante como esse. As portas de casa estão sempre abertas pra vocês. Voltem sempre. Valeu, Anitta. Muito obrigado pra você. Obrigado, Anitta. Valeu, gente. Beijinho e até a semana que vem.
Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!